Olá, olá, olá! Eu já vou começar aqui. Ah, não sei se está aparecendo aqui o nome da live. Tudo bom com vocês? Boa noite. Nossa live de hoje é uma live muito especial. Nós vamos continuar, né? O assunto em relação. Hoje é uma live para vocês descobrirem a armadilha do ansioso, a armadilha do relacionamento de uma pessoa que vive o apego ansioso com uma pessoa que vive o apego evitativo. Gente, presta atenção, vocês fiquem nessa live. Essa live é muitíssimo importante, tá? A gente tá vindo aí de uma série de lives em relação ao ansioso, ao apego ansioso. Quem vive o. Tá aparecendo? Tá. Então, beleza. O tema da live é a armadilha de um relacionamento. Quem vive no apego ansioso com quem vive no apego evitativo. Se você, eu tô falando isso, você não tá entendendo nada, geralmente é o que? Aquela relação onde uma pessoa quer muito uma intimidade e a outra é muito autossuficiente e se sente constantemente afogado por essa pessoa que quer essa intimidade, ok? Então, assim, hoje, onde que nós vamos passear? Nós vamos passear no esquema. Então, primeiro momento, as pessoas sempre me perguntam por que então um evitativo se relaciona com o ansioso e por que o ansioso se relaciona com o evitativo, tá? Então, nós vamos entender primeiramente como é que esse esquema funciona. Depois, nós vamos passear entre os 7 sinais. Deixa eu ver aqui se são 6. São 6 sinais que essa relação mostra de que tá uma bomba relógio, tá bom? E por fim, lá no final, eu vou responder a pergunta de milhões. Existe a possibilidade de uma pessoa que vive no apego evitativo viver uma relação com quem vive o apego ansioso? Tá? Então, se você se interessa por esse tema, é importantíssimo que você fique comigo até o final. E no final, eu vou responder uma pergunta muito importante que as pessoas têm me feito com muita frequência, principalmente as pessoas que entram lá depois e assistem a live com mais tranquilidade, né? Anotando os tópicos e revendo alguns detalhes, elas sempre me fazem uma pergunta que eu vou colocar lá no final. Por quê, dona Ana? Porque eu quero que você fique até o final. Claro que eu quero. Eu quero que você pegue teu lápis, eu quero que você pegue o teu papel, tua caneta, teu papel, porque essa live é muito importante. Você não vai ter acesso a ela depois. Apenas quem é meu assinante e dentro de um local privado, né, onde você vai ter que adquirir essa assinatura. Então, já que você está aqui, você vai fazer isso e vai ficar até o final por uma questão muito importante. No finalzinho também a gente vai abrir para perguntas, né? Para você ser meu assinante, tem um íconezinho aqui que é uma coroazinha e por lá você tem todos os detalhes. Bom, vamos lá. Sem muita enrolação, se quem sabe aqui sabe que as minhas lives são muito diretas e vamos lá direto ao ponto. Bom, primeira coisa. Bom, se eu sou uma pessoa, só um pouquinho, deixa eu beber água. Vamos lá. Se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tá? Que vive o apego ansioso. Quem que é a pessoa que vive o apego ansioso? Pessoa que vive o apego ansioso é uma pessoa que ela quer intimidade, ela quer saber os porquês que as coisas não estão dando certo, ela quer entender por que você está online e você não respondeu, ela quer contato físico, ela quer parceria, ela quer estar junto, ela acredita muito no poder da DR. Já o evitativo é o oposto. Então, o ansioso, ele tem estratégias, preste bem atenção se você está anotando, ele tem estratégias de ativação de relacionamento. Então, ele vai fazer de tudo para ativar esse relacionamento na sua vida. Inclusive, são aquelas pessoas que têm uma dificuldade, são extremamente pragmáticas e fazem isso, fazem aquilo, mas quando estão em relacionamento, param a vida e só ficam pensando nisso, ok? Esse é o ansioso. O evitativo, ele tem estratégias contrárias, ou seja, ele tem estratégias de
desativação de relacionamento. Gente, prestem bem atenção, porque vocês entenderem isso, vocês vão entender daqui a pouco como que é o esquema dessa relação. O evitativo, quais são essas estratégias de desativação de relacionamento? Ele se apega aos pequenos defeitinhos, ele tem uma adoração a comparar a sua relação nova com relacionamentos anteriores, ele tem um discurso de autossuficiência e quer que você tenha também a sua autossuficiência, justamente porque a intimidade, né, gera um afogamento nele. Ele tem uma necessidade, né, sem perceber, e muitas vezes é inconsciente, de ficar revisitando o passado, seja vendo o perfil antigo ou curtindo coisas, né, do seu ex. Por quê? Porque nesse momento tá bom, porque tá longe. Tá? Parece maluco isso, parece, e muitas vezes é de forma inconsciente, ok? Então, vamos lá. Saudades também, Vini. Eu não vou conseguir responder todo mundo porque eu quero ficar bem concentrada aqui e entregar para vocês o melhor. Dona Ana, se são tão diferentes assim, como é que eles se relacionam? Bom, é o seguinte, os dois estão na mesma ferida. Qual que é a ferida em comum? Uma relação, estão carentes, é fato. Ah, o evitativo fica carente? Claro que fica. O evitativo inconscientemente desativa o relacionamento. Conscientemente, ele também se sente sozinho, ele também tem a carência dele. Por isso que, no final, eu vou sempre reforçar um mito em relação ao evitativo. Mas antes de trazer esse mito, eu preciso criar aqui uma linha de raciocínio com vocês. Então, vamos lá. Eles têm em comum essa ferida, a carência de estarem sozinhos. Quando eles têm essa ferida em comum, essa carência de ficar sozinhos, eles, prestem bem atenção, eles desarmam as suas estratégias que eles carregam consigo. O que eu quero dizer? O ansioso, ele está preocupado em preencher a figura, meu Deus, a ferida da carência. Então, ele não vai ficar tão afobado, tá? Ele não vai ficar tão afobado para a relação. Ele vai o quê? Como ele tá com medo, ele tá com receio, ele já sofreu na antiga relação, ele vai com um pouquinho mais de dedos, porque ele, muito provavelmente esse é um padrão de comportamento dele, ele já não tá mais tão afoito. Então, ele vai com mais cautela. Então, o que aconteceu? Sua estratégia de obsessão pelo relacionamento tá desativada. Tá ali, stand-by. O evitativo, o que aconteceu? Ele saiu de um relacionamento onde muito provavelmente, né, falaram pra ele, você com essa autossuficiência, você não liga, você é muito isso, você é muito aquilo, né? O evitativo tá com a ferida de se conectar, então ele inicialmente ele faz o que? Bom, eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção, né? Porque a outra pessoa falou que eu era muito autossuficiente, eu me dei conta que eu preciso de alguém sim. O que acontece? Ele desativa, né, a sua própria desativação do relacionamento. Então, ele desativa aquelas estratégias que ele tem de dar perdido, de ficar vendo os defeitinhos. Então, os dois estão o quê? Os dois deixam em stand-by as suas maiores dores em relação ao relacionamento. Ou seja, eles deixam em stand-by as suas características de como se apegam no relacionamento, porque eles estão em prol de resolver essa ferida em comum, que é uma relação, ok? Então, o ansioso deixa de lado essa obsessão pelo relacionamento e o evitativo deixa de lado, né, esses perdidos, porque os dois, em algum momento, foram criticados justamente por isso. Então, como eles não querem, né, eles vão querer evitar isso porque querem se relacionar. Isso vai indo super bem, vai indo super bem, vai indo super bem. Só que chega uma hora o quê? O ansioso, né? Muitas vezes é emocionado, é intenso, quer viver a relação, ele não tem problema com isso. Ele começa, né, vou começar a ser ele, né? Porque é difícil a gente se sustentar quem a gente não é por muito tempo. E ele começa o quê? A se entregar na relação. Quando ele faz isso, o evitativo, né, que já foi ali ele está fazendo um esforço para se desarmar,
ele começa a se sentir invadido. E daí, quanto mais intimidade chega, mais ele foge da relação. Então, nesse esquema acontece o quê? O ansioso, na sua ânsia de intimidade, vai fazer de tudo, estar disponível, pensar full time, mandar várias mensagens. Nesse momento evitativo fala, ai meu Deus, ferrou, começou tudo de novo, eu não quero mais isso. Ele vai começar o quê? A fazer o quê? As estratégias de desativação do relacionamento e vai começar a fugir dessa relação. Vai demorar para responder a mensagem, vai dar perdido, vai começar a dizer que o ansioso tá afogando, entende? Tá fazendo sentido isso? Ser ansioso é uma tortura. É uma tortura, você tem razão. Então, o que acontece? Vamos me dando coraçãozinho para saber se está fazendo sentido. Nesse esquema é que vem o nosso tema da nossa live. Acontece a armadilha do relacionamento ansioso evitativo. O ansioso, quanto mais se aproxima, mais o evitativo se afasta. E olhe que maluquice. O ansioso, quanto mais vê a distância do evitativo, mais ele vai trazer estratégias de ativação. Por quê? Porque ele acredita que ele está errando. Então ele vai querer fazer de tudo para retomar esse evitativo. Só que é justamente o contrário. Quanto mais ele faz, mais o evitativo se sente afogado e se distancia da relação. Gente, isso é tão doentio, porque tanto o ansioso quanto o evitativo começam nesse estágio a ter consequências físicas. O ansioso começa a dormir mal, algumas pessoas comem mais, outras não conseguem comer porque começam a surgir a ferida da rejeição, vem com tudo, daí elas não conseguem comer de jeito nenhum. Algumas pessoas ficam começam a tremer a perna, essa região aqui fica com uma sensação de buraco. O evitativo fica extremamente ansioso e esquecido, ele começa a ficar reativo. Vocês estão se identificando? Então, é um momento muito difícil. O que acontece? Nesse momento, para chegar nessas questões físicas, vieram alguns sinais antes. E qual que é o meu maior objetivo com essa live? A contribuir para que a sua vida, para que você identifique esses sinais e para que o ansioso, né, não fique vivendo de migalhas, né, não fique se aborrecendo antes de qualquer coisa, porque a impressão que dá sempre que o ansioso fica aborrecendo a relação. Não, ele está se aborrecendo e ele está tentando, fazendo de tudo para que a relação se nutra, se fortifique. E o evitativo também está tentando entregar o seu melhor, só que ele também convida o tempo todo o ansioso a ter autossuficiência na relação, que também será muito bem-vindo. O problema é não conseguir chegar a um equilíbrio, a um ponto comum entre os dois. Aí vai vir a pergunta de milhões que eu vou responder no final. Tem como, dona Ana, viver? Tem como, porém vai exigir muito do casal. E as estratégias do tem como eu darei no final, ok? Então, primeiro sinais, serão 6 sinais, de novo, vou repetir, tentar fazer essa live, né, o mais sintética possível, porque é importante que você entenda, não que eu encha linguiça, para ver se eu consigo responder algumas perguntas no final, tá bom? Dona Ana, socorro, a gente faz como? Ué, de tanto vocês pedirem socorro, é por isso que essas lives estão acontecendo, essas aulas estão acontecendo, ok? Então, primeiro sinal, gente, montanha-russa, tá? O primeiro sinal é que a cada 2 dias bons, vocês brigam. Até que chega um momento em que a cada um dia bom, outro dia ruim. Ou até que começa o dia bom e termina sempre o dia ruim. Então, essa montanha russa de, meu Deus, tá super bom e de repente fica muito ruim, esse é o primeiro sinal. E é claro que isso vai acontecer. Por quê? Porque o ansioso, ok, vou dar o seu tempo. Aí ele dá o seu tempo. O evitativo
Fica tranquilo. Aí só que o evitativo some durante 48, sei lá, 36 horas. Aí o ansioso já vem com DR. Então, essa montanha russa, ela é muito frequente, tá? O que antes era muito cheio de amor, de love, passou a ser uma montanha russa. O segundo ponto é o seguinte, então o primeiro já foi. O segundo ponto é a muleta emocional. Gente, isso daqui é muito importante. O evitativo vai ter uma muleta emocional e o ansioso vai ter uma outra muleta emocional. Qual que é a muleta emocional do evitativo? É o seguinte, é a autossuficiência. Ele vai dizer o seguinte, ele não vai querer olhar para a relação, ele vai achar que o comportamento dele está certo com o seguinte discurso: olha, eu sou autossuficiente, eu acho que você deveria ser também. Não tem nada de errado. O problema é que você quer que eu seja uma pessoa que eu não sou. O problema é que você quer que eu a cada segundo responda a sua mensagem. O problema é que você quer que eu pare a minha vida, né? Ao invés de cuidar da sua. Então, essa autossuficiência se torna uma muleta emocional para ele não conversar com o seu parceiro para chegar a um meio termo. Já o ansioso, esse do evitativo. Já o ansioso vai usar a muleta emocional da baixa autoestima. E como que é isso? Ele vai se fazer muito de vítima. Nesse processo, ele vai vir com os discursos: eu não sou visto, eu não sou desejado, né? Vocês estão se reconhecendo? Né? Eu faço de tudo por essa relação. E o que acontece? Ele tá falando a verdade. Claro que sim, e inclusive porque ele está com uma baixa autoestima tão grande que vocês sabem que uma das características do ansioso é colocar essa relação no pedestal e esquecer de si. Ele se ama, ele até se ama, mas ele ama muito mais se relacionar. Então, essa baixa autoestima, esse cuidado muito maior para a relação do que para si, vai fazer com que ele perpetue exatamente o que o evitativo detesta. Então, ele vai perpetuar essa entrega, né? Essa doação para a relação, que é tudo que o evitativo não quer. O evitativo quer, seja autossuficiente que nem eu, que daí você vai me entender, a gente vai ficar de boa. O problema é que o ansioso quer que a relação seja do jeito dele e o evitativo quer que a relação seja do jeito dele. E ninguém quer abrir mão, ninguém quer, inclusive, entrar, né, numa comunicação produtiva. Querem apenas cada um ter razão e defender a sua posição. Tá fazendo sentido até aqui? Ok. Você tá rindo de nervoso? Tá bom, vamos lá. Terceiro ponto. Esse terceiro ponto aqui, gente, é onde as pessoas mais se perdem, é onde muitas pessoas, principalmente ansiosos, perdem a noção de si, que este terceiro ponto é a instabilidade estável. O que eu quero dizer? Aliás, a estabilidade instável. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que tudo na vida a gente se acostuma, correto? Se tem uma coisa que o ser humano é bom é em se adaptar. Então, essa relação, essa montanha russa, tudo isso que eu estou descrevendo até agora, ela dura. Ela dura um tempão. As pessoas ficam nessa relação patinando e se autoagredindo, e um some, e o outro fica nesse pedestal, enfim, durante um tempão. Tem pessoas que ficam anos em relação a isso. Só que qual o problema? Elas ficam nessa ingerência de emoções reativas em relação a isso, porém, qual que é o preço disso? A insegurança. E dona Ana, o evitativo também vai ter insegurança? Vai. A diferença é que o evitativo vai ter uma insegurança em relação a se esse relacionamento é para ele. Já o ansioso vai ter a insegurança de que ele nunca é bom o suficiente para a relação.
E eles, nessa circunstância, eles vão tentando, para tentar se descobrir na relação. Dura um tempão, mas muitas vezes de forma muito tóxica. Tenho certeza que vocês também estão se reconhecendo nisso, certo? Tá fazendo sentido? Bom, você que chegou agora, não sabe o que é evitativo? Só um pouquinho, gente. Eu convido você a ser meu assinante. As lives estão estruturadas, né? Tá sendo uma do lado da outra, né? Uma é sequência da outra. Quando você entende em qual nível de apego você se relaciona e inclusive passa a identificar o nível de como é que a pessoa, como é que ela se relaciona, se ela é evitativo ou ansioso, isso faz com que você tenha muito mais saúde emocional nas suas relações e nas suas escolhas a partir desse momento, tá bom? Então fica aqui o meu convite. Mas assim, não tem erro. O apego ansioso é aquela pessoa que vive uma relação com comportamentos ansiosos. O evitativo é aquela pessoa que vive uma relação com comportamentos evitativos, ok? Vamos lá, quarto item. São 6 itens, tá? Quarto item. Chega naquele momento em que a relação começa a brigar por pequenas coisas. Então, pequenas coisas passam a tomar conta do dia. Então, por exemplo, a pequena coisa pode ser uma fala um pouco mais dura, um ponto final numa mensagem que antes tinha kkk no final, tá? Uma saída ao invés de dar um beijinho com 5 segundos, teve somente o selinho. Então, essas pequenas coisas vão sendo motivo de grandes brigas, mas o problema é o seguinte, é que elas não são pequenas coisas. Elas já são sinais de como essa intimidade ela está caminhando. Então é justamente através dessas pequenas coisas que elas vão ser o GPS para onde que as coisas, ou qual, né, vamos usar um outro termo, termômetro, de como essa relação está atingindo um nível de intimidade. Porque veja, as pessoas morrem de medo do tédio. Mas é justamente quando a tua relação está tediosa que a intimidade, né, quando eu digo assim, a intimidade de conhecer o outro está muito próximo, está um nível alto. Só que as pessoas, quando conhecem o outro, já têm o outro, perdem o interesse de conquista. E amam viver adrenalizadas e passam a acreditar, né? Passam a acreditar que aquela relação ainda nem tem mais o porquê, ok? Então, quando eu conheço o meu parceiro de uma forma que eu sei que ele vai chegar, hoje é terça-feira, como ele teve uma reunião daquela empresa, hoje ele vai estar mais estressado, então hoje eu sei que ele vai falar menos, a beleza nisso. Isso não é ruim, esse tédio de conhecer cada detalhe. Isso faz com que você dê risada no final do dia, né? E fale assim, poxa vida, você me conhece tanto que até nem consigo mais ficar de mau humor. Só que as pessoas estão perdendo essa sutileza. E é claro, por quê? Porque cada um quer defender o seu. O ansioso vai defender, né, essa gana por relação e o evitativo vai defender a posição de respeite o meu espaço. E neste processo, ninguém se encontra. Mas, dona Ana, tem como se encontrar? Eu vou fazer de tudo, né, para que no final eu responda essa sua pergunta, ok? As pequenas coisas, gente, elas são muito importantes. Antes de ir para o próximo tópico aqui, tá? Sabe, são as pequenas coisas com a qual nós vamos nos perdendo. São a falta, a retirada das pequenas coisas que vão fazendo com que que a gente vá deixando de nutrir uma relação. Sabe, é uma ida no restaurante, se você abrir a porta, continue abrindo a porta. Se era você que pedia água, continue pedindo água. Se era você, né, se vocês se falavam todo dia pela manhã com um bom dia, são essas pequeninas coisas
é que vão preenchendo o todo. Tanto é que num balde, vocês já viram aquele experimento, né? Quando nós colocamos as pequenininhas pedras, a gente não consegue colocar pedras maiores. Agora, quando nós fazemos o contrário, quando a gente coloca a pedra maior dentro do balde e nós vamos preenchendo com as pequenas coisas, são as pequenas pedrinhas, né, que enchem o balde. Então, as pequenas coisas fazem diferença sim, e elas vão sinalizar se qualquer pequena coisa já tá dando, qualquer coisinha tá dando problema, essa relação ansioso-evitativo a corda vai arrebentar em algum momento, está prestes a arrebentar. Quinto elemento, o quinto tópico é muito injusto com um dos pares, que é o ansioso. Por quê? O que acontece? O ansioso, ele vai ter, né, como ele tem uma ingerência emocional, não é ingerência, não vou usar essa palavra. Vamos dizer que o ansioso, ele tem, como que é o nome disso quando a gente vai aumentar o volume? Um dimmer, né? Ele tem ali um regulador com um pouco mais de intensidade na entrega, ele acaba se tornando o inimigo da relação. Mas por quê? Porque o número de ações vai ser maior, então, consequentemente, ele terá mais fatos para entregar contra ele. Isso chega a ser, né, não gosto de usar a palavra injusto, mas ele está se propondo a ativar essa relação, porém, acaba nesse dimmer, né, errando a mão e sufocando o outro, sendo tóxico com o outro, e acaba fazendo com que, sem perceber, de forma inconsciente, essa relação se torne abusiva para os dois. Porque lembram dos meus vídeos que deu muita polêmica, é o quê? Que a alta disponibilidade, ela é uma forma de agressão. Por quê? Ela agride o outro, porque o outro vai ficar em dívida emocional, porque não vai conseguir responder àquela expectativa, né? Corresponder àquela expectativa, e vai ser uma agressão emocional para a pessoa, o ansioso, que fica se doando e esquece de si. Então, nessa armadilha onde o ansioso vira inimigo, parece maluco o que eu vou dizer, gente. Mas quanto mais ele faz coisas para tentar entender essa relação, nutrir essa relação, mais ele se perde, mais ele vira inimigo dessa relação, mais o evitativo vai ter argumentos para dizer: você tá vendo? É impossível conviver com você. Eu disse que ia chegar a tal horário, por que você precisou ligar de vídeo? Eu te disse que eu trabalho o dia todo, por que você acha que eu não respondi? Aí o ansioso vai falar assim, mas custa, em 5 segundos você responde, né? Mas o que acontece? Este responder por evitativo, na cabeça do evitativo, já vai vir outras coisas com a qual ele não vai conseguir responder e vai vir toda essa cobrança de novo. Já na cabeça do ansioso, esse evitativo já está com outra pessoa. E na cabeça do ansioso, esse evitativo, né, já está armando uma saída. Então, isso faz com que tudo que o ansioso quer, que é justamente nutrir a relação, ficar com a pessoa, faz com que essa relação enfraqueça, tá? E por fim, o último, descobrindo que sou mega ansiosa. Por isso que eu gosto muito dessas lives. Por isso que, se você gostou dessa live, você quer ver as que vieram antes delas, seja meu assinante, sabe? Por um valor que, olha, vale tanto a pena. Depois a gente vai lá, a gente responde, né? Se vocês têm uma dúvida um pouco mais direta, ok? Sexto e último ponto: paralisia emocional, tá? Qual que é esse último ponto? Esse último ponto é o seguinte: eu tô vivendo todo esse show de horror. Está muito ruim, mas eu não consigo sair dessa relação. E geralmente, qual que é a emoção que paralisa? O medo.
Para o ansioso, o medo de nunca mais encontrar ninguém, o medo, né, de sempre de querer ser a última chance de fazer dar certo. Para o evitativo, né, o medo dessa relação afogar, o medo de tirar a autossuficiência dele. Então, o medo é a emoção que faz com que, mesmo estando muito ruim, essa relação pode durar meses, em alguns casos, anos, ok? Então, só que acontece, quanto mais tempo isso dura nessa situação, nessa montanha russa, nessa discrepância, né, nessa incoerência, mais as duas pessoas sofrem, ok? Agora, a gente está caminhando quase ali para o finalzinho. Fica a pergunta de milhões, né? Por que que isso acontece? Por quê? Por que que essas coisas vão entrando, né, na relação, numa relação que começou tão boa, tão bonita, né? Gente, se tem uma coisa que ansiosos, eu atendo um casal de ansioso, quando um é ansioso e outro evitativo, como é linda a conexão, sabe? Uma conexão forte, porque o ansioso se doa e o evitativo tá sem defesa, é tão bonito, mas por que, dona Ana, que chega nesse ponto? Agora a gente vai responder aqui, eu trouxe 3 tópicos para vocês, tá? A primeira delas é aquela com a qual eu vou ressaltar, e eu vou ressaltar porque isso é muito importante. As pequenas coisas fazem diferença. São as pequenas coisas que vão nutrir essa relação. E essas pequenas coisas, eu vou colocar algo aqui que é pequeno, mas é gigante, que é a comunicação diária. O que eu quero dizer? Se tem uma coisa que o evitativo, o ansioso não faz, é a comunicação resolutiva diária. Então, resolver naquele dia algo, né, que fez com que um ou outro sentisse mal. O evitativo vai guardar para um outro dia, porque ele não vai guardar para outro dia, não. Ele não vai querer tocar naquele assunto, né? Porque para não ter que lidar com isso, porque o evitativo acha isso um saco, né? E o ansioso também vai preferir não comunicar por medo de perder, por medo de, porque ele já sabe que ele está sendo inconveniente para não ter mais uma munição contra ele. Então, essa relação, um vai virando panela de pressão de um lado e o outro panela de pressão do outro. Então, por isso que eu estou tocando de novo nesse assunto. As pequenas coisas fazem diferença. Por isso que a comunicação resolutiva do dia, ela é muito importante. Vocês já viram, né, casais de sucesso repetirem inúmeras vezes. Nós escolhemos todos os dias, mesmo diante de qualquer circunstância, fazer as pazes no final do dia. E, gente, fazer as pazes não significa que você tenha que concordar com a pessoa. Significa que vocês dois escolheram ter paz. É isso. Você não precisa concordar com seu cônjuge. Mas olha, eu não concordo, eu também não concordo. Vamos seguir em paz? Vamos dormir? Vamos. Mas falar sobre. O problema é quando nem se fala sobre. Quer paz, mas não se toca mais nesse assunto, né? É aí que mora o problema. E depois esse assunto vai ficando enorme, vai ficando gigante, e daí vocês já viram o que acontece, né? Segundo tópico é o seguinte. ADR de um relacionamento ansioso e evitativo nunca tem solução. E por que nunca tem solução? Porque não existe DR. O evitativo vai fazer de tudo para não ter essa DR e o ansioso vai colocar apenas, vai ressaltar demais o seu ponto de vista, vai também criar formas de isso funcionar, estabelecer, né, forma dessa relação funcionar, e isso vai afugentar cada vez mais o evitativo. Então, o evitativo nunca vai entrar nessa DR e o ansioso nunca vai conseguir estabelecer as expectativas que ele tanto coloca para si e para o outro e para essa relação. O ansioso faz muito uma coisa assim, eu não consigo, se você fizesse assim, eu me sentiria mais seguro. Se você fizesse assim, eu me sentiria mais amado. Aí o evitativo vai dizer assim, eu te amo, mas não da forma como você gostaria que eu
que eu consiga manifestar. Só que o evitativo não vai abrir mão daquilo que é importante para ele. Só que o ansioso também não. Agora aqui, preste bem atenção. É muito mais fácil o ansioso abrir mão, é muito mais fácil o ansioso abrir mão. E aqui, o que acontece? Nesse momento, o ansioso começa a abrir mão. Ele começa a abrir mão, por quê? Porque ele tem muito mais medo de perder a relação. O evitativo não. O evitativo é pavio curto. O evitativo, ele vai começar a ver os sinais e falar assim... inclusive, o ansioso acredita que o evitativo, por essa facilidade em se desfazer das relações, ele se desfaz das relações e vai embora e apaga a pessoa, apaga o ansioso da cabeça dele. Mito! Lembra que eu falei que ia responder isso? Isso é mito, tá? Isso não é verdade. Isso é parte da ilusão que o ansioso, com a sua baixa autoestima, cria porque o outro foi embora. No evitativo, ter ido embora, ter dito adeus, não significa que ele não está sofrendo. Não significa que ele não está pensando na pessoa. Não significa que ele, inclusive, terminou essa relação amando muito. Mas ele amava muito mais o apego do esquema dele de se relacionar do que essa pessoa. Então, isso é muito importante, porque o ansioso, quanto mais ele vai se deixando, né, ser levar por essas migalhas, mais ele vai ficando vítima, mais ele vai ficando tóxico, mais ele vai abrindo mão de si. E daí, quanto mais ele abre mão de si, mais ele fica uma pessoa que cobra e reativa. E daí o evitativo, conforme é cobrado, ele fica também reativo. Ou seja, chega um momento que os dois estão em corpo de dor e ninguém vê ninguém. E isso é muito triste. E aqui, por que aqui eu vou ter que puxar a orelha do ansioso, né? Tudo é culpa do ansioso? Não. Há muita beleza no ansioso, porque o ansioso se ele conseguir amadurecer para um apego seguro, ele tem a maestria de nutrir essa relação. Só que também a sua alta intensidade na entrega em prol dessa relação, porque ela colocou no pedestal, é que também é o principal fator para que essa relação entre num ciclo tóxico e em corpo de dor extremamente reativo. Sabe, muitos ansiosos vão abrir mão da sua identidade, vão abrir mão da sua identidade, não, também não gosto de usar essa palavra, vão abrir mão do seu autocuidado, vão abrir mão daquilo que faz sentido para si em prol dessa relação e em algum momento, né, principalmente para o ansioso, isso vai dar muito errado. Gente, muito ruim, né? Não vou usar essa palavra também não. Tá fazendo sentido isso para vocês? Certo? Bom, vamos lá. Estamos caminhando para o final. Tem muito nesse último finalzinho, tá? Onde o ansioso ele começa, é o famoso receber migalhas, ele perde muito espaço para existir. E isso não é culpa do evitativo. Eu sei que vocês queriam escutar isso, mas não é culpa do evitativo. Isso é um esquema que o ansioso reconhece desde muito cedo. Eu abro mão da minha demanda emocional, daquilo que faz sentido para mim, em prol do outro. Porque é muito melhor eu pertencer à vida do outro do que eu pertencer a mim mesmo. Ok? Isso é muito, muito, muito importante. Não vá culpar o evitativo, não é culpa do evitativo, porque nunca é o outro, tá? É você que não assistiu essa live, ou se assistiu, não anotou, ou se assistiu, não compartilhou, tá? Então, de não estar procurando em você a cura e a saída, né? Enquanto você mostra um dedo para o evitativo, estão ali 4 apontando, devolvendo para você ansioso. E o evitativo é a mesma coisa. Evitativo, quando você mostra 1, 4 votam como você, certo? Dona Ana, como que o casal ansioso evitativo pode encontrar a segurança? Bom, essa é a último tópico dessa nossa live. E antes de entrar no último tópico, eu queria te dizer uma coisa.
A minha jornada em relação a trazer, né, os esquemas de relacionamento, né, que é o apego ansioso, apego evitativo, apego seguro, o ambivalente, é principalmente fazer com que você se reconheça, com que você tenha esse autoconhecimento, para que você estabeleça mais relações harmoniosas, né, de amor e autoconfiança, ou seja, uma relação nutrida em amor de você para você. Este é o meu maior objetivo, para que você consiga silenciar o seu corpo de dor e sair, né, dessa armadilha que é a dependência emocional nas relações, ok? Vamos lá. É possível que um casal ansioso e evitativo, né, um ansioso e o outro evitativo, possa caminhar para um relacionamento seguro? Sim, desde que eles pratiquem uma técnica que eu gosto muito da forma como o autor traz pra gente. Como é que é o nome dele? Deles, né? O Amir Levine e a Rachel Heller, que eles trazem o termo priming, que é o seguinte: estabeleça, todos nós temos, por que nós nos relacionamos de forma ansiosa e evitativa? Porque desde o começo, nós com o neurônio espelho, nós precisávamos espelhar a nossa relação de quem nos ensinou como amar desde os primórdios, correto? Então, essa técnica usa essa estratégia que a gente tem física e de processo psicológico, que é o que? Usar os nossos, o priming nada mais é do que usar os nossos neurônios espelho através de uma cópia quando a gente identifica pessoas que vivem apego seguro. Então, olha a importância, inclusive, de você, né, até escutar as outras lives, para você entender o que é uma pessoa que vive apego seguro. Rapidinho, vamos lá? Vocês lembram quem é a pessoa que vive apego seguro? Ela está disponível, lembrando que esse disponível é disponível para si antes de qualquer coisa, tá? Ela não interfere na vida do outro e ela encoraja o outro. Então, é uma pessoa que consegue estabelecer uma relação pulsando aqui nesses 3 momentos sem problema nenhum. Eu estou disponível, eu entendo a sua demanda, eu te encorajo a ser uma pessoa melhor, inclusive ser ansioso, não tem problema não. E eu sempre tem um aqui que eu fico, quando eu tô cansado eu acabo esquecendo, né? Te desafio ainda, né? Vai lá, né? Meu Deus, perdi o fio da meada, tá? Não se acovarda diante do desafio da relação, é isso, tá? Então, o que acontece? O Prime nada mais é do que eu identificar no meu dia a dia pessoas que vivem o apego seguro e modelar o comportamento, tá? Por exemplo, a minha mãe, Dona Jandira, é uma pessoa que vive o apego seguro, né? Vivia com meu pai, né? Quem me acompanha aqui sabe que meu pai faleceu, né? Foi segunda-feira passada, hoje fazem 7 dias, hoje faz 7 dias, é assim que fala. E ela tinha um apego, vivia com ele um apego seguro. Por quê? Porque ele dava para minha mãe um apego seguro, tá? E daqui a pouco eu vou responder para vocês uma pergunta muito importante que todo mundo sempre me pergunta. Eu vim desse lar do apego seguro. E durante muito tempo eu tinha um apego seguro. Eu era uma pessoa que encorajava, uma pessoa que estava ali disponível e também uma pessoa que estava no desafio. Problema é que quando eu me relacionei com uma pessoa que gerou muitos gatilhos em mim, eu saí do apego seguro e fui para o ansioso. Agora preste muito bem atenção, preste bem atenção. Quando eu passei, né, a viver esse ansioso, mas aí algumas pessoas, né, uma pessoa se manifestou comigo através do apego ansioso, eu me vi evitativa.
Por que que isso acontece? Neurônio espelho, modelagem de comportamento. Eu começo a me adaptar, eu me adapto a um comportamento, né, a um estilo de apego com o qual eu irei sobreviver àquele momento, àqueles gatilhos. Agora, preste muito bem atenção. Do nada, eu mudo assim, então eu sempre vou ficar mudando? Não, existe um estilo de apego dominante, predominante. E como é que a gente faz isso? Através de um recordatório, né? Através de um recordatório, um inventário dos teus últimos relacionamentos. Se o inventário dos teus últimos relacionamentos você atuou mais no apego ansioso, então a sua forma matriz de se relacionar através do apego é ansioso. Se no inventário das tuas relações você viveu mais o apego seguro, você vive o apego seguro. O problema foi esse último que te deixou ansioso. Entende? Então, depois deste inventário, depois que a gente faz essa autoanálise, né? Às vezes você não consegue fazer isso sozinho, você vai para um psicólogo e ele vai te entregar, né, este repertório, vai trazer junto com você este repertório, este inventário de como você atua seu processo de apego. Ô, Lucas, você tá aí? Que honra! Fico muito feliz quando um consultorando meu tá aí. Certo? Então é possível sim o casal encontrar segurança. Aí, sabe que aí, dona Ana, mas eu não tenho ninguém. Sim, vocês têm. Tem sim, tá? Como é que é aquela pessoa que estabelece uma relação de segurança? Ó, quer ver como vocês têm? Aí vocês vão me achar polêmica, mas aí, gente, olha, nessa altura do campeonato eu tô meio que. Vamos lá. Bichinho de vocês, tá? Um cachorrinho, né? O cachorrinho, até mesmo o gato, eles têm uma entrega, eles estão seguros em relação ao que a relação que vocês estabeleceram ali. Ele estará disponível, ele estará ali, né? Ah, mas eles dependem do alimento que eu dou, tá vendo só? Dependem de uma contrapartida. Então, o relacionamento animal ensina muito sobre o apego seguro. Outra coisa, por exemplo, uma mãe com o seu filho, tá? Quando ela não é dependente emocional do filho, também mostra apego seguro. Então você vai, até mesmo no dia do velório do meu pai, foi um casal da minha prima com meu primo, eu não sei, sei lá, se eu tenho 42 anos, eles devem ter uns 45 anos de casado. E ainda é um casal, assim, é muito tempo que eles estão juntos. E teve um momento que ela sentou, ele sempre perto dela, pegou a mão dela. É perceptível que ele é mais carinhoso que ela, mas ela deu ali a mão, depois passou a mão dela, depois ela gentilmente tirou a mão dele. Aquele casal era um momento em que, se você vive o apego ansioso, de você olhar, de você observar, depois conversar com ela, conversar com ele. É dessa forma que a gente pratica o Prime, ok? Bom, como eu tenho um bom coração, eu acho que seria muito legal a gente fazer uma live bom coração nada, né? No sentido, eu sinto quanto isso é importante para vocês e muitos não têm a condição de pagar, né, uma consulta psicológica, ter um atendimento comigo, porque minha agenda também é complicada. Eu senti no coração de fazer para vocês uma live onde eu possa ajudar vocês, né, de alguma forma, com este inventário dos teus últimos relacionamentos. Então, como que a gente vai sentar, nós vamos fazer juntos ali, né? Como que você estabeleceu? Apesar de que eu acredito que essas lives estão sendo tão ricas, né? Que não sei nem se a gente precisa. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês acham que é bacana a gente fazer uma live sobre esse inventário? Eu ajudar vocês, a vocês criarem aí um inventário de como é que vocês estão atuando nas relações? Por favor, falem aí para mim que para eu ter uma noção se faz sentido. Primeira vez que eu ouvi sobre isso, olha aí, que bom, viu? Isso faz meu coração vibrar, saber que eu tô trazendo uma coisa aqui para vocês que vocês nunca viram e que vocês vão ajudar demais a vida de vocês.
Eu não sabia disso, sim, por favor. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou estudar a forma como eu vou fazer isso, tá? E não vou prometer, porém, fiquem aí de olho, para a gente poder, e eu avisar vocês, tá? Apesar que já sei que sou ansioso. Ai, eu tenho os melhores seguidores, os melhores. Mas sabe o que que é bom? Às vezes, sabe o que a gente descobre? A gente descobre que a gente era ansioso numa relação, mas depois descobre, é legal da gente tentar descobrir por que que a gente ficou evitativo. É bacana a gente entrar em contato com isso, sabe? Vocês estava desistindo do meu relacionamento, você me apresentou uma luz no fim do túnel. É isso! É sobre isso, gente. Tá vendo só? É por isso que eu venho aqui e trago esse conteúdo para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos responder algumas perguntas, tá? Vamos lá, dar uns 5 minutinhos aí pra gente fechar com chave de ouro. Ah, na live perguntaram aqui, a Yara tá dizendo, se pode ser os dois. Eu posso ser ansioso e evitativo? Acho que eu já respondi isso, né? Eu posso ser seguro numa relação acabar me tornando ansioso e depois sair do ansioso e ir para o evitativo, até me equilibrar de novo e voltar para o seguro, tá bom? Então, sou 100% ansiosa. Vamos lá, me tornei evitativa e me relaciono com o outro, mas sou sempre eu quem baixa a guarda. Aí os gatilhos voltam e novamente me fecho. Olha, esse aqui é um relato, não chega a ser uma pergunta, e é exatamente assim que acontece, tá? Então o evitativo acaba se, né, às vezes não tinha consciência, às vezes até era, se relaciona com a outra pessoa, baixa a guarda numa tentativa de se incluir nessa relação, mas aí vem gatilho. Quando vem gatilho, fecha o coração. Aí vem o último estágio lá, que é aprender a abrir o coração, né? Eu tô fazendo de tudo para tentar ensinar vocês a abrirem o coração. Sou ansiosa e aguentei ficar com evitativo 4 meses, né? E muitas vezes, olha, e você sabe que era legal você fazer esse inventário das relações, porque quem sabe isso está cada vez diminuindo, ou seja, você está caminhando para ter mais autoconsciência, né? Sempre há uma luz no fim do túnel. É normal sentir dor nas costas e sentir calafrio sendo ansioso? Sim, sim, exatamente, Vinícius. É um dos sintomas físicos, tá? Essa dor nas costas. Por que nessa região, tá, gente? Essa região aqui é das decisões. O ansioso fica o tempo todo pensando: faço isso ou faço aquilo, faço isso ou faço aquilo, porque ele tem medo, porque ele não sabe mais, ele tá pisando em ovos, tá? Então é muito comum aqui, ele fica literalmente com o peso da relação nas costas. E os calafrios é justamente porque é típico, é um sintoma típico da rejeição, né? O ansioso, ele vive com esse gatilho em estado de alerta contínuo, tá bom? Como manter o controle da ansiedade, relação, rejeição emocional? Gente, é estado de presença, de aceitação. Na verdade, assim, ó, não é algo que, só com uma live. Eu tenho um curso que é o Liberdade Emocional, de escravo autor da sua vida. Lá tem estratégias para que você diminua essa ansiedade em relação à rejeição. Por quê? Porque lá te entrega princípios de autodomínio. Olha, eu nem entrei aqui para vender esse curso. Os cursos estão lá, vocês compram se vocês quiserem. Mas tem coisas que eu não consigo colocar, responder para vocês em uma pergunta aqui de 3 minutos, porque é muito mais profundo, né? A gente não sabe em qual ferida você está atuando, quais são como é que qual vai ser o seu nível de entrega para que você entenda a resposta que eu vou te dar. Então, por isso que eu deixei lá esses cursos, né? E esse curso é um curso muito rico, foi o curso que mudou a minha vida, né? Lá estão os princípios de autodomínio que mudaram a minha vida, afinal de contas, né? Eu sou aí uma dependente emocional em constante tratamento, porque é crônico, tá? É sempre um orar e vigiar. Isso vai estar no meu livro, né? Não é algo que, estou curado para sempre, não.
É um orar e vigiar aí no meu livro. Eu entrego estratégias, né, para que você esteja sempre presente nesse orar e vigiar, ok? A Yara tá lembrando ali uma coisa bem importante, ficará disponível apenas, a live ficará disponível apenas para assinantes do Instagram e do Hotmart, ok? Pode sugerir livros, em breve o meu, tá? Mas eu li esse livro que é muito bom, tá? Maneiras de Amar. Tira o print aí, por enquanto, para vocês. Porque assim, o Maneiras de Amar, ele vai dar, é, um parâmetro de tudo em relação a esse esquema evitativo, ansioso e o seguro. Ele nem traz um ambivalente, mas depois que termina esse livro é que vem as estratégias de autodomínio. São nessas estratégias de autodomínio que vocês têm que ficar bom, que é isso que aos poucos, né, eu trago para vocês através do corpo de dor, dos princípios de autodomínio, do estado de presença, tá bom? Eu sendo ansiosa e ele evitativo. Essa pergunta é boa, fica aí, ó. Eu sendo ansiosa e ele evitativo. Como mostrar meu ponto de vista sem atacar? Pois quero mostrar meus pontos de vista sem cobrar. Então, isso é bem legal, essa pergunta é bem importante. Como é que eu faço sem cobrar? Gente, primeiro, sabe, é muito difícil a gente ter que abrir mão disso, mas abra mão de querer cobrar. Abra mão disso. Abra mão. Abra mão. Abra mesmo. Desapegue. Desapegue. Principalmente na relação. Por quê? Porque a pessoa não vê o mundo como você. Então, dona Ana, como é que eu faço? Mude você. Mude você. Você. Então, primeiro, né? Nessa conversa, comece a conversa sempre elogiando e mostrando o quanto essa pessoa é importante na sua vida. O quanto para ela é importante que ela entenda o que você vai dizer e que na sequência você diga, olha, você é muito importante para mim, como é bom estar com você. Só que toda vez que você leva 12 horas para responder a minha mensagem, eu me sinto muito, eu me sinto não vista. Eu sinto que eu não sou desejada. Essa é a forma como eu me sinto. Eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não sei como você pode me ajudar a melhorar essa sensação, mas eu acredito, eu quero muito melhorar. Então, e aí a pessoa vai ter a escolha, só que você vai dizer isso sem expectativa nenhuma que ela mude, sem expectativa nenhuma de que ela te entenda, porque ela não tem obrigação disso. Agora, você tem a obrigação de ser consciente com você. Até que página você consegue ler um livro com essa pessoa? Até onde você consegue ir com essa pessoa? Até onde você consegue ter paciência e se entregar? Porque entenda o seguinte, a mudança que você quer no outro, ela tem que partir de você. Então, repetindo, não pare de cobrar. Não é sobre cobrar, é sobre dizer o que você sente e respeitar o que o outro vai fazer com isso. Recorde ele do quanto ele é importante na sua vida. Na sequência, diga o que você conhece, o que você sente e finalize como você pode me ajudar, como nós podemos melhorar isso. Entendendo que a pessoa pode simplesmente ignorar o seu pedido. Sim, ela tem esse direito. Ok? Certo, gente? Nossa, 1 hora cravado, tá? A mudança que você quer no outro está na mudança, né? Que você precisa atuar em você. Ou seja, a mudança que você quer está na atitude que você não toma. Ok? Bom, essa foi mais uma live. Eu fico muito feliz de ter contribuído. Acredito que contribuí com a vida de vocês. Vamos aguardar para a próxima live, ver se eu consigo aí fazer com vocês este inventário, né, das suas últimas relações, para a gente aí tentar descobrir. Aliás, muita gente já sabe, né, mas só para a gente ter uma noção do quanto, do como a gente pode voltar a ser seguro, ok? Muitíssimo obrigada. Se você quer ser meu assinante, ter acesso a essa live e mais conteúdos exclusivos, é só você ou assinar
pelo Hotmart, as lives do apego, ou então ser meu assinante por aqui, ok? Não cheguem cedo demais. Que bom. Se cuidem e nos vemos até a próxima live.